Bom dia, meu nome é Luzineide Brito dos Santos. A gente está gravando essa entrevista. A senhora autoriza essa gravação? Sim, autorizo sim. Então, dona Luza, a senhora está com que idade hoje? Hoje eu estou com 50 anos, E chegou aqui na Transamazônica com que idade? com 4 anos de idade. E nesses 46 anos, né, muita coisa mudou na sua vida, não foi? Muita coisa mudou, sim. E a senhora é da onde? A senhora é sua Eu, família? eu nasci em Conceição do Araguaia. Meu pai é do Goiás e minha mãe é piauiense. Eram, né? E a senhora lembra por que eles vieram para cá? Eles vieram para cá em busca de terra, promessas de terra, de moradia, né? Porque lá ele ficou desempregado e viu a necessidade de sair de lá à procura de uma vida melhor, né? Aí eles, quando chegando aqui, não foi o que prometeram, né? Algumas pessoas ganhou o lote logo e as moradias, né? E aí nós não, voltamos para um travessão, morar de favor, depois voltamos para o bairro do Leitoso, foi quando cortaram ali aquele travessão do Sabino, né? Que ele conseguiu um lote, a 3 quilômetros do bairro. Dona Luza, a senhora lembra o ano? Foi que chegamos aqui, foi dia 26 de junho de 1975. Em 75. Então, essa parte da... Vocês foram para aquele lote, né? Sim. E lá, o seu pai e a sua mãe trabalhavam com o quê? Era com lavoura, arroz, a mandioca, né, para fazer farinha, a pimenta do reino. Naquele tempo se plantava muito cacau, né? A gente colhia muito cacau. Foi difícil, né, no começo, mas depois as coisas foram melhorando, né? A estrada, né, porque quando entrou não tinha nem estrada, né, já foi feita estrada, aí foi melhorando. Aí a gente tinha a casa na colônia e no bairro do Leitoso, né? Como era próximo, a gente ia e voltava todo dia. Mas no começo a gente vinha para a escola de lá. Era 5 quilômetros de lá para Caminhando. caminhando para a cidade, né? Inclusive a escola Eurico Vale foi meu pai que ajudou a construir. Tá? Aí vamos voltar lá para a sua primeira infância. A senhora tem lembrança de onde morava, lá em Conceição do Araguaia? Sim, Apesar de ser da pouca idade, né? me lembro da casa, como era construída naquele tempo, chamava adobo. Né? Me lembro que meu pai era pescador, né? E ele pegava muito peixe, vendia, salgava para vender depois. Me lembro que tinha um aeroporto no fundo da nossa casa também. Me lembro de algumas coisas. Me lembro da vacina, que era na pistola, ainda, né? Lembro. Lembro que a gente ia para o rio chamado Podói, né? E naquele tempo o povo criava animal solto, né? Então a gente tinha muito medo de ir para esse rio porque às vezes os animais atacavam, que eram bravos, né? E eu, como era bem pequena, eu tinha muito medo. E a senhora vocês eram em quantos irmãos? Nós éramos em 3, que é a Marineide Brito dos Santos, a Nereide Brito dos Santos e eu, Luzineide Brito dos Santos. A senhora lembra da viagem para vir para cá? Eu não lembro da viagem, não. Parece que me apagou um pouco quando eu cheguei aqui. Eu vim me lembrar mais depois dos 7 anos, né? Que a gente já ia trabalhar no lote e tudo, aí eu lembro. E lá o seu lote também era mata fechada? Mata Ou fechada. tinham já capinado, tirado? Não, era mata, entramos sem nada de abertura, só a picadinha. Depois foi entrando morador, né? E foi abrindo a estrada e foi melhorando, e, né? Aí foi aberta uma estrada maior, né? Aí ficou mais fácil. Eu imagino que a sua família tenha passado muitas dificuldades nesses primeiros Muitas anos. dificuldades, porque aqui não tinha comércio, né? A compra a gente fazia em Santarém. Quando colhia o arroz, ia vender lá, já fazia a compra de alimento, de tudo, né? Até de roupa. A gente comprava roupa uma vez por ano, quando nas safras que ia lá, comprava tecido, né? Minha mãe era costureira, eu puxei esse dom dela, sou costureira desde os 12 anos de idade, né? Então era muito difícil as coisas, né? Aqui
aí se inaugurou o hospital, né, o CESP, né, que era o atendimento, mas antes era uma rural que vinha fazer atendimento de saúde, e aqui tinha a Cobal, né, que era a que vendia o alimento, depois de um tempo já. A senhora lembra se a sua mãe comentou com a senhora sobre esses momentos, esses primeiros momentos? Ela como mãe de vários filhos, se ela teve alguma dificuldade, né? Se foi muito doloroso. A senhora lembra se sua mãe contou isso para Sim, vocês? ela comentava assim que foi muito difícil, né, para conseguir, né, criar os filhos, né, ela sem muito estudo, né, para educar, para tudo. É tanto que ela se obrigou até a aprender a costurar, né, para poder confeccionar nossas próprias roupas. Então a senhora tinha uma casa aqui no Leitoso e outra lá na... A senhora quer dar uma pausa? Só para ver? Quer dar uma pausa? Então, dona Elza, a senhora estava contando que a senhora tinha, a sua família tinha uma casa aqui no Leitoso, que é mais perto da cidade, Sim, né? e E o lote no lá. lote. Uhum. Vocês passavam mais quanto tempo aonde, assim? Era aqui no Leitoso ou lá no lote? No começo a gente ficava mais no lote, depois a gente, como a escola era aqui perto, atrás da nossa casa ali no bairro do Leitoso, a gente ficava mais para estudar. Era assim, se eu estudava de manhã, de tarde eu ia para a roça. Aí quem estudava de tarde, mais de manhã ia para a roça e vinha, porque é próximo, é 20 minutos de pé do lote, era assim. A gente sempre trabalhou, meu E, pai era meio... e os seus pais também trabalhavam na roça ou sua mãe ficava em casa Toda a cuidando? vida trabalhou, todo mundo trabalhou. Como nós éramos em 3, ficava uma para fazer a comida, mas as outras iam junto com a mãe e o pai. Sim. E a senhora lembra se lá perto do seu lote, os seus vizinhos, a senhora lembra deles? Lembro de algumas, o seu Vitor e a dona Joaquina, que até hoje mora lá, né? Esses eu lembro. Dona Lindalva também, que foi um morador, dos primeiros moradores. Dona Raimunda, do seu Afonso, que já até faleceu, o seu Afonso, né? A maioria já faleceu. Que eu lembro que ainda está viva a dona Lindalva e a dona Joaquina, desse tempo. Eu imagino que era uma época também de muito trabalho e de muitos desafios para a família de vocês, né, dona Muito Luzia? desafio. Uhum. Né? De ter que trabalhar na roça, estudar, os seus pais, né, com toda a dificuldade. Sai! Mas diante disso tudo, a senhora lembra qual foi a maior dificuldade que a sua família passou nesse período? Assim, todas as dificuldades, tudo era dificultoso, né? Mas eu me lembro assim, quando a gente entrou, que não tinha muita alimentação, às vezes a gente comia arroz branco, né? Porque não tinha uma mistura, né? Aí depois, quando a gente foi plantando, criando, né, porco, galinha, né? Aí ficou mais fácil as coisas, né? E caça, o seu pai tinha o hábito de ir na caça? Tinha também, uhum. Caçava também. A senhora lembra se a relação dos seus pais com os vizinhos era boa? De se Sim, ajudar? se ajudava. Inclusive, quando a gente criava porco, era assim. No dia que o vizinho matava um porco, uma banda era para a gente. No dia que a gente matava, uma banda era para eles. Era assim, era uma partilha, né? Se ajudava. E a senhora foi criança, né? Na Transamazônica. Vocês brincavam de quê? A senhora lembra disso? Tinha esse momento de brincadeira? Era muito pouco o tempo de brincadeira, mas a gente brincava. Era. Naquele tempo não tinha muitas criatividade, né, de brincadeira. Brincava com bonequinha de milho, né? Quando tempo de milho, pegava aquela bonequinha de milho e fazia as bonequinhas, metia uns pauzinhos, fazia uns bracinhos. Era essa brincadeira. A senhora falou que não tinha criatividade, mas num certo sentido também faltava tempo para brincar? Também faltava tempo. Meu pai, é isso que eu digo. Se a gente estudava de manhã, de tarde tinha que estar na roça. E aí a gente pilava o arroz, levantava cedo, porque o arroz era pilado. Aqui não tinha como limpar arroz, né? Aí tudo era assim. Tinha que pisar o arroz para poder consumir ele, né? Isso Então, era de todo dia. Esse tempo de infância foi mais trabalhando do que Foi brincando? mais trabalhando do que brincando.
As brincadeiras ocorriam com os filhos da vizinhança, quando tinha, ou era mais É. vocês em casa, com os irmãos? Tinha os vizinhos, que tinha a dona Lindalva, que tinha muito filho, e tinha a dona Joaquina, mas o pai nunca foi de deixar a gente estar indo para as casas alheias, para estar brincando. Ele não deixava a gente estar nas casas, né? E com que idade que a senhora começou a estudar? Com 7 anos de idade. Com 7 anos, aí entrou na escola e passou quanto tempo, assim? Estudou todo ano ou teve algum momento que parou Eu de estudar? parei, quando eu tinha meus 15 anos, eu parei, porque eu tinha que optar ou trabalhar ou estudar, porque eu trabalhava o dia todo, e aí quando era 4 horas da manhã eu tinha que me levantar para fazer comida para o pessoal que eu trabalhava, porque ele vinha para o lote, né? Aí eu não tinha muito tempo, aí eu optei em parei. Aí quando eu estava grávida do meu caçula, né, o Lucas, aí eu voltei a estudar. Aí eu terminei o fundamental. Já tinha quantos anos? Eu acho que eu já tinha uns 29. Aí depois eu terminei o ensino médio. Aí eu já A tenho senhora ensino falou médio. que começou a estudar com 7 anos, mas teve um período, né, também que a senhora começou a trabalhar nas casas de outras pessoas fazendo serviço doméstico, né? Doméstico, Com sim. que idade que idade a senhora? Comecei com 12 anos de idade. Conte um pouco pra gente como é que foi essa sua experiência aí na pré-adolescência, né? Hoje eu falo assim, eu disse assim, o pai da gente não tinha muita noção do perigo, nem de nada. Aí quando eu fui trabalhar na casa da Miriam e do Betinho. Aí no dia que eu fui para lá, eles já me levaram para Taituba, para ir para a casa da mãe dela. E aí eu fiquei com muito medo, assim, de nem voltar mais, né? Porque eu não conhecia eles, né? Aí eu fui, fiquei uma semana lá, eu saí de casa só com a roupa do corpo. Aí fui para lá eles arrumaram roupa para mim, aí com a semana a gente voltou, né? Ainda bem que era um pessoal de boa família, né? E fiquei trabalhando um tempo. Depois que eu fui trabalhar em outra casa, nessa casa eu fiquei 2 anos, que é do seu Verediano da Dona Eloí. Era aqui na cidade? É aqui na cidade. Aqui em Rurópolis mesmo, né? Lá na cidade. As suas irmãs também fizeram os serviços? A única que trabalhou de doméstica foi eu. E por que foi então elas continuaram trabalhando na roça? Como é que foi? Sim, e era assim, quando nós morávamos no lote, aí a minha irmã optou para morar na casa da dona Eunice, porque estudava na rua e era à noite, né? Aí ela morou na casa da professora Eunice, a Mara. Eu também morei na casa dela. Nós todos moramos nas casas ali para estudar, né? Mas no caso, só a senhora que fez serviço doméstico para outras pessoas, é isso? Sim. Certo. Assim, a Nereide trabalhou de babá numa casa, que eu me lembro, ela trabalhou de babá numa casa, era até do lado da minha, lá na cidade. E dona Luza, a senhora nos contou um pouquinho sobre os seus pais, né? Que passaram a participar dos movimentos para lutar por melhorias, né? A senhora podia contar um pouquinho da história da sua mãe, do seu pai, que já não estão aqui, né? O que a senhora lembra, né? Eu lembro assim que eles, quando a gente veio para morar no Leitoso mesmo, que a gente só ia trabalhar no lote, aí se viu a necessidade de se formar um grupo, formar uma igreja, né? Aí a primeira igreja, eles foram um dos fundadores, juntamente com Como era o nome dos seus pais? José Benones Brito e Maria de Lourdes Santos Brito. Aí, então foi fundada a Igreja Católica do bairro do Leitoso, né? A comunidade, se fez um barracão, aí foi melhorando, depois já se fechou essa casa, né, para oração. E o que eu tenho deles é só boas lembranças, né, que eles me ensinaram, né? Até hoje eu sou catequista, sou cantora da igreja no bairro do Arroz, né? Então eu sou grata, né? A gente sente muita saudade também, né? Agora minha irmã de Boa Vista está aí, a lembrança fica mais presente, né? Porque ela é uma pessoa que faz lembrar muito eles, né? E também a escola, né? A escola do Leitoso, né? Foi o pai que doou o terreno, doou. Naquele tempo era de cavaco, não sei se vocês conhecem. Me explica como Tampado, é pedacinho de pau assim, tampado. Aí o pai doou a madeira para fazer os cavacos, né?
construísse a casa, a escola, né? Aí depois a prefeitura entrou e construiu de alvenaria, né? E a sua mãe era uma liderança feminina aqui, Sim, né? a mãe era uma liderança, foi um dos primeiros delegados sindical daqui, o pai, a mãe foi uma das primeiras pessoas que, dos movimentos do PT, né, foi um dos fundadores, juntamente com o Manuel, né, Bruna, né, o Ayrton Faleiro, né, o Valdir Ganzi, né, esse povo. Que, inclusive tem o PTzinho lá, né, a linha gaúcha, que chamava antigamente, é o PTzinho, né. Eu participei muito de reuniões quando eu era criança, porque eu tinha, quando a mãe teve o Francisco, eu tinha 10 anos, então ela me levava, que era para cuidar dos pequenos, para ela participar da reunião, né. Enquanto ela estava nas reuniões, eu estava cuidando. Ela teve filhos aqui no Teve Leitoso? 4 filhos, teve Então ela veio com 3, teve mais mais 4. 4. Teve o Francisco de Assis, teve o Franceildo Rainério, Luzilvandra Brito e Daniele Santos Brito. E a senhora lembra como foram os partos? Ela teve em casa, Em foi para o casa, eu hospital? lembro, o Francisco principalmente, que era muito esperado, porque ela já tinha 3 filhas mulheres, e veio esse homem, né? E eu lembro o dia, era parteira, inclusive a mãezinha Belisa, né? Que morava do lado, lá no Leitoso, que pegou os 3. E aí a gente ficava muito ansioso quando ela estava lá no quarto, até que a hora que o neném chora, né? Ficou todo mundo ansioso. Aí depois que nasce é aquela alegria, né? É um menino. Não sabe, a gente não sabia porque naquele tempo tinha negócio de ultrassom. Só sabia na hora que nascia. Então ela ainda teve mais 2 em casa. Aí a última, que é a Daniele, ela teve no hospital. E quando vocês ficavam doentes, dona Luza, como é que fazia? Tinha fácil acesso ao hospital? Tinha o CESP, que chama, mas antes disso era remédio caseiro, né? Porque só comprava remédio se fosse em Santarém, ia nos pau de arara, né? E isso ia uma vez por mês para lá, né? Fazer compra, era assim. Esse lote aqui da senhora, aqui na beira do Leitoso, era esse terreno que vocês Não, viviam? esse aqui é uma herança do meu sogro, né? Ah, tá. Era outro lote que os Que é meus mais pais... lá para cima. Entrando lá na BR mesmo. Tudo bem. Então, todas as dificuldades, aí a sua mãe participou da luta, da Sim, fundação, da se fundação, sindicalizou. ela foi uma do primeiro conselho, ajudou a fundar o primeiro conselho de saúde, né? Inclusive, através dela, eu fui presidente por 2 mandatos, né? Agora estou como vice-presidente do Conselho de Saúde, né? Aí eu sempre está no sangue, né? A luta está no A sangue. senhora herdou esse Herdei lado esse de dom luta dela, social. das lutas sociais. Faço parte do movimento de mulher, né? Sou agente de saúde também. Nesse momento eu estou de férias. E nos dando entrevista. Sim, tendo esse privilégio, hein? E nessa época da sua infância, né? A senhora lembra como era a questão do transporte? Lá, a senhora ia caminhando para o lote da sua família, Sim, né? E para a cidade também. Eu me lembro que só o carro que tinha era o carro do seu Verediano, que era um Jeep, ali no bairro do Leitoso. Era o carro que tinha, era esse Jeep. Não tinha transporte, não tinha televisão, tudo era de pé que a gente fazia. Até hoje tem muita gente que vai de pé para a cidade, lá para o centro. E dá quantos minutos de caminhada? É 1 quilômetro mais ou menos. Ah, tá. Então é pertinho, É né? pertinho. E agora tem umas estradas. Antes tinha essas estradas abertas? Não, não tinha não. Então caminhar por dentro da mata, aqueles caminhos mesmo, né? Era, caminhozinho mesmo, vareda, igual eles chamam, né? Então, dona Luza, continuando, né? Muita história. A sua mãe, ela faleceu quando, a sua mãe? A mãe faleceu dia 26 de outubro de 2011. Foi. E seu pai? O pai foi dia 13 de agosto de 2019. Faz pouco tempo, né, com seu pai. Né? E a sua mãe, quando faleceu, ainda participava da questão política? Sim, quando ela adoeceu em 2013, ela estava na presidência do Sindicato dos Trabalhadores, né? Acho que ela foi por 3 mandatos presidente do sindicato aqui de Rurópolis. De Rurópolis, Tá. né? Aí ela se afastou pela doença, né? Aí era problema de coração.
né? Aí ela ainda aguentou 8 anos. Aí faleceu. Quais as lembranças que a senhora tem do início da atividade política da sua mãe, assim, nos tempos iniciais? Ela fundou o Partido dos Trabalhadores junto com... Uhum. Né? E aí, você tem lembranças desse período? Lembro, era tempos muito bom aquele tempo, né? De muita luta, né? Das pessoas reivindicar, né? Que hoje a luta está enfraquecida, né? A gente vê que está muito enfraquecido. Naquele tempo parece que as pessoas tinham mais garra. Inclusive também eles fundaram a revenda aqui, né? Lá no bairro do Leitoso, né? Que era a revenda que era dos sócios, né? E todo mundo comprava ali. Quando já foi evoluindo, né? E comprava ali naquela revenda, né? Surtia e todos os sócios compravam ali. Inclusive o pai do Manuel, né? Seu Daniel, né? Ele era um dos que era sócio e fazia parte, né? A sua mãe atuou também no sindicato, ela foi presidente, né? Uma Sim, das primeiras foi. mulheres a ser E presidente. o movimento de mulheres, ela foi a fundadora do movimento de mulher, através do sindicato. Ela foi uma inspiração para as mulheres, né? Foi. Uhum. E a senhora lembra dessas conversas que a senhora tinha com a sua mãe e participou dessas reuniões com mulheres? O que era conversado entre vocês? Era só uma questão de movimento ou também se falava muito sobre saúde, outros assuntos? O movimento ele é mais voltado assim para a mulher ter uma renda própria, aprender a fazer alguma coisa, né? Também questão da violência contra a mulher, né? A gente debate muito sobre isso, se tem uma amiga passando por um momento difícil, a gente tá lá junto, vai lá saber, né? Sempre tá a par da situação, né? Então sua mãe desde a década de 60 já levantava essa pauta? Já levantava essa bandeira, mãe. Interessantíssimo, né? Enfim, dona Luza, aí a senhora ficou jovem trabalhando na casa de outras pessoas, né? Uhum. Sim. E quando a senhora deixou de trabalhar na casa como doméstica, na casa de outras pessoas? Quando eu casei com o meu marido, né? Com 18 anos. Uhum. Então, a gente vai chegar no momento romântico da nossa entrevista, que a gente queria saber como a senhora conheceu o seu marido, né? E Foi. Falando do casamento. Não, acho que a gente pode antes falar sobre a mãe, né, no movimento. Depois a gente entra para a parte romântica. Pode ser, dona Luza? Uhum. E depois a gente fala sobre o período que ela mesma foi candidata a vereadora, Sim, né? sim. Foi candidata. Uhum. A Foi. sua mãe, ela teve uma atuação política muito intensa, né? Então participou daquele Clube dos 30, né? Ia para Santarém, a senhora lembra se ela viajava para Santarém? Sim, ela ia muito para Santarém, para vários lugares ela viajava. Inclusive, naquele tempo, a mulher que fazia isso, ela era muito criticada, né? Era taxada até como que traísse o marido, né? Devido ela ser da luta, ia viajar mais homem, né? Então, ela viajou muito para a Bahia, para São Paulo. Ela foi visitar lá as favelas, né? Então, ela viajava muito. Para Santarém nem se conta, sempre ia para treinamentos, né? Então, ela teve uma formação, apesar dela não ter estudo, né? Ela aprendeu a ler na Bíblia, né? Ela era uma pessoa muito sábia. E seu pai, ele ia ou ele ficava aqui? O pai sempre ficava, que ele era mais voltado para trabalhar, mas ele também ia. Ele era muito... Ele apoiava a né, participação dela. Sim, naquele tempo eu até admirava ele por ter essa consciência de deixar ela ir. Naquele tempo não era fácil, né? Para uma mulher sair assim, não, né? E ainda tinha os filhos pequenos, E ainda né? tinha os filhos pequenos que ficavam. Quando ela viajava, os filhos ficavam, o pai de vocês tomava conta? Sim, nós, porque nós já estávamos maior, né? Já não estava muito adolescente, né? Aí nós ficava cuidando dos menores. Ele ia para a roça e vocês ficavam em casa tomando conta dos outros? Uhum. Quer saber mais alguma coisa? Aí depois eu queria que a senhora passasse esse PDF que a senhora tem da história da sua mãe. Já passei por ele. Então pronto, maravilha. É do movimento
da revolta, eu queria saber da revolta das palhoças, é isso? Que teve, a sua mãe participou? Daqui do bairro do Leitoso? É. Sim. Acho que pelo umas 3 vezes. Eu não me lembro muito bem, mas eles tocavam fogo, porque o bairro do Leitoso era um bairro que eles não queriam que povoasse, né? Então, eles vinham, o pessoal do INCRA mesmo, tocava fogo nas palhoças de todo mundo, né? O pai e a mãe, eles participaram desse momento, né? Que Explica inclusive melhor pra gente. era bairro da Palha, que é ali perto do Leitoso, que era, não era, Manuel, as palhoças, que eles tocavam fogo, que era para não ser povoado. O INCRA construía e eles tocavam fogo nas construções? Não, o pessoal construía de palha, né? Porque é tipo uma invasão. Tu constrói umas casinhas de palha, né? Mas aí eles vinham e tocavam fogo. O INCRA vinha e tocava fogo na tentativa de expulsar. De expulsar. E como foi essa revolta? O povo se reuniu, se manifestou, foi isso? Não, eles tipo assim, insistiram em ficar, né? As pessoas, e foi valendo nessa invasão. Eles não desistiram. Queimava, eles construíam de novo. A sua mãe chegou a se candidatar? Não, ela nunca quis. Inclusive, ela pediu que eu nunca entrasse na política, né? Eu entrei contra a vontade dela, mas ela nunca quis. Era uma pessoa que lutou muito, né, por melhoria do bairro, né? Mas ela nunca quis. Ela tinha ela lhe explicava por que não queria? Não, ela não explicava. E era uma época, quando a sua mãe começou a participar do movimento, era uma época de ditadura militar, né? Muitas tensões. Alguns membros do movimento foram presos, né? Eu me lembro que o Frei Manuel botaram até revólver nele aí na estrada, né? O pai mesmo também foi ameaçado. Tiveram que os companheiros ter noite de dormir lá em casa com medo que acontecesse alguma coisa, Seu né? pai foi ameaçado por quem? Eu não sei bem te contar, eu só vi a mãe falar que ele estava sendo ameaçado, né? Mas eu não sei o porquê, né? Mas é devido aos movimentos, né? Porque quando tu luta por alguma coisa, né? Tu é marcado, né? É por isso. Muito bem. E contra a vontade da sua mãe, a senhora entrou na política? Entrei. E como foi sua história com a política? Tirei uma experiência, né? Foi boa a experiência, não cheguei lá, né? Mas tirei uma lição disso, né? A senhora era vinculada a qual partido? Partido dos Trabalhadores, do PT. E a senhora se filiou com quantos anos? Na verdade, eu digo que eu sou uma PT nata, só que eu me filiei acho que em 2020 já próximo de me candidatar. Mas sempre está no sangue, eu sempre digo que está no sangue através dos meus pais, vendo a luta deles, né? Eu sempre simpatizei e estava no sangue, o PT está no sangue, né? Então, mesmo não filiada, a senhora já participava das reuniões, né? Participamos de grupo de jovens que teve aqui no Leitoso. Inclusive, eu só contei para ti, mas o poço artesiano do bairro do Leitoso foi a mãe que, juntamente com o pessoal da comunidade, que conseguiram a água, conseguiram energia. E, por último, o posto de saúde, né? Que foram reivindicações de 28 anos para se conseguir esse posto de saúde, né? E aí a gente já fazia parte do conselho e eu pedi que eu queria que colocasse o nome da minha mãe, né? Que era mais do que justo, porque foi idealizado por ela, né? Esse posto de saúde. E aí passei pelo conselho, no tempo eu era presidente, e aprovou, foi para a Câmara, né? E hoje é o nome dela e eu tenho muito orgulho disso. É uma bela homenagem, né? Por tanta luta que a sua mãe... mais que merecido, né? Fez pela comunidade como um todo, né? Então, dona Luza, como foi a sua experiência como candidata a vereadora? Foi difícil para a senhora, assim? É difícil, foi difícil, né? Porque quem tem dinheiro é quem... uma candidatura com pouco recurso, né? Não foi fácil, né? Para se chegar lá, a gente vê que tem gente que gasta tantos mil, né? Fulano gastou tanto, né? Aí é difícil, com pouco recurso, para se entrar na política, né? Mas foi uma experiência boa, né? A minha campanha foi bastante bonita, bem feita, bem... A senhora ganhou apoio aqui
Dos seus vizinhos aqui dos do Leitoso. vizinhos, né? Inclusive a família do Celito, não sei se vocês Já foi entrevistamos. um deles que me apoiaram muito. Tive muito apoio da comunidade aqui, né? Porque eu representei o bairro do Leitoso, né? Como Sim. candidata representando o bairro do Leitoso. A senhora não conseguiu se eleger, mas vai tentar de novo? A vida pública, política? É uma pergunta que é meio difícil, né? A gente nunca se sabe, mas quem sabe, né? Ok, agora a gente vai voltar à parte romântica, né? Dona Luz, a senhora é casada há quantos anos? Há 33 anos. Vai fazer 33 agora em dezembro. É até raro a gente encontrar jovens como a senhora, né? Com tantos anos de casamento. Como foi que vocês se conheceram? Eles foram, a minha sogra foi uma das pessoas também que vieram para cá depois de nós, né? A minha sogra era costureira também, então se deu muito com a mãe. Só que eu não tinha muita assim, intimidade com eles. E nesse tempo eu morava com a professora Eunice. E o Totti, naquele tempo era pouco jovem, né? E o único que sabia bem dançar quadrilha era ele. Aí ele disse para a dona Eunice que só dançava quadrilha se fosse comigo. Aí, como ela queria que ele entrasse na quadrilha para ensinar os outros, aí ela conversou comigo, ó, Luz, Antônio, né, que o nome dele é Antônio, mas nós chamamos Totti. Só vai dançar se tu for dançar. Dança, mulher. Ele não quer nem que tu seja o par dele, que tu dança com outra pessoa, mas ele quer você na quadrilha. Aí, tá, dancei a quadrilha. Toda vez que ele passava por mim, me dava uma coxinha, um abracinho mais forte. Aí, eu sei que quando terminou a quadrilha, teve a festa, que a comunidade lá fazia festa dançante, lá no bairro do Leitoso, né? E eu sei que quando terminou, nós já estávamos namorando, e aí eu namorei quase 5 anos com ele. A senhora trabalhando na cidade? Trabalhando nas casas alheias. E aí trabalhava com o que na época? Ele no garimpo. Ele ia de garimpo. Eu pro garimpo, voltava, era assim. Sempre trabalhou no garimpo. Aí 5 anos depois casaram. Casaram aqui na igreja? Sim, na igreja matriz, com o Frei Manuel, que agora faleceu, né, o Frei Manuel. Sim. Seu esposo é nascido aqui? Não, ele é do Maranhão. Minha sogra é maranhense e meu sogro era cearense, já faleceram. Ele veio para cá criança, como a sua Foi, ele veio também? criança, acho que com 12 anos. 12 anos. Então ele tem mais ou menos... Ele tem 57. Tem menos tempo aqui, um pouquinho menos do que vocês, pouco né? menos. Outra situação que eu fiquei pensando nos seus parentes do Nordeste, né? Apesar de vocês terem nascido aqui no Pará, mas os seus pais são nordestinos, né? Sim. Vocês tiveram contato com os parentes do Nordeste? Nós tivemos eu conheci só um tio, que já faleceu porque eles vieram visitar. E a mãe, depois de 40 anos, quando a minha irmã estudou, que se tornou professora, era um sonho dela de levar a mãe onde os parentes, a Marineide. E aí ela levou ela lá onde os parentes dela, né? E aí depois tivemos contato com esse irmão do pai, ele veio, só que hoje ele já é falecido. Mas é a pessoa que eu conheço da família. Inclusive nós estamos até conversando de ir, que a minha irmã já conhece a Marineide, mas as outras não conhecem nenhum dos parentes, nem do pai nem da mãe. Sua mãe já foi para lá muito tempo depois? 40 anos depois que ela foi lá. Era muito difícil. Depois que minha irmã estudou, se formou, inclusive essa minha irmã Marineide, ela trabalhou 10 anos nessa escola, lá do bairro do Leitoso, né? E aí foi que conseguiu levar a mãe lá. Então, aqui a região recebeu gente de todos os lugares, né? Muita gente do sul, sudeste. Do sudeste, do Goiás, do Maranhão. Muito maranhense aqui tem. Você acha que teve alguma diferença assim, de tratamento para as pessoas que eram do Nordeste ou as que vinham do sul, do Sudeste? Tinha com o sul. Sempre teve tipo aquele racismo, a gente percebia, né? Devido à cor de pele, né? Com as pessoas do sul. Que até hoje isso tem, né? O racismo com as pessoas, né? Vocês tinham uma dificuldade. Dificuldade, inclusive de casar, só o gaúcho casar com gaúcho, não se misturava muito com pessoas morenas. Hoje a gente já vê um gaúcho casado com uma pessoa morena, né? Mas antigamente não. E como é que era essa relação na escola, então, quando vocês eram crianças? Com as crianças, filhos dos que vinham do sul, sudeste? Eu não me lembro de ter estudado muito com pessoas brancas, né?
Mas estudei com um rapaz que era ali do Leitoso também, né? E naquele tempo, hoje eu lembro que é bullying, né? Porque eu tinha uns 10 anos, e aí toda vez que eu descia da escola ele dizia que ia me bater. Pegou uma raiva de mim sem eu falar nada. Eu era muito quieta na escola, muito tímida, né? E aí um belo dia ele disse, hoje eu vou te bater. E ele desceu e entrou na varedinha que tinha assim. Aí seu Antônio da Dona Eunice, que é esse que nós moramos junto, que agora ele já faleceu também ano passado. Aí eu disse, seu Antônio, o menino vai me bater, ele está escondido bem aí. Ele parou a bicicleta e eu desceu, pois ele estava lá. E ele era rapaz, ele ia me matar, porque eu pequena, né, e ele já era um homem, né. Aí hoje eu entendo que aquilo era um bullying, né, mas de racismo assim com pessoas gaúchas não, na adolescência não. Ok, a senhora casou e foi morar onde? Eu fui morar na colônia, né, na zona rural, na estrada de Itaituba, a 7 quilômetros. E lá a senhora trabalhou com o quê, a senhora e seu esposo? Lá era agricultura, plantava o arroz, né, tinha o cacau também, e eu já costurava. Porque com 12 anos eu comecei a costurar. Aí eu costurava a troca de galinha, de ovo, era assim, porque naquele tempo não tinha muito dinheiro, né? E vendia arroz, assim, para comprar as coisas que precisasse. E nesse lote que a senhora foi morar, era o da família de vocês? Era da minha sogra. Aí eles venderam esse e compraram esse, porque aqui é um lote rural, que foi dividido em chácara entre os 8 herdeiros. Sim. Aí lá no começo mora minha cunhada, aqui a Helena, o outro aqui é o Buda e nós aqui. Então é familiar mesmo, É né? familiar. E a senhora passou quanto tempo lá, morando lá? Eu morei 5 anos. Aí eu vi a necessidade que a gente tinha que sair, até porque já tinha o Luão mais velho, né? E a Loiane. Eu estava grávida da Loiane. Aí eu pedi para o meu cunhado, que já morava aqui, arrumar um emprego para o Totti, na prefeitura. Aí ele arrumou esse emprego. Aí nós viemos para a cidade. Aí logo ele arrumou outro emprego. Porque aquele tempo não tinha energia, era um motor de luz que desligava 10 horas. 10 horas desligava tudo quando terminava a aula. Aí foi assim que nós viemos. Ele arrumou esse emprego de desligar o motor e a gente ficou com 2 empregos. Aí foi assim que a gente conseguiu construir a casa lá da cidade, que eu tenho uma casa lá na cidade. E nessa época a senhora morou nesse lote lá na colônia, era difícil assim o transporte pela Transamazônica? Não, porque na BR, aqui do estado de Itaituba. Tá. Já, BR. E aqui, quando a senhora veio para cá, na época de inverno, teve alguma dificuldade para chegar na cidade, para voltar? Está tendo agora, de novembro para cá, porque cortou as estradas essas 2 vezes, mas antes não. Era? Porque nós já pegamos com a estrada, né? Eu estou lembrando algo assim para a gente voltar lá pro período de vocês na Conceição do Araguaia, porque eu quero saber como foi, se a senhora tem uma lembrança que a sua mãe tenha dito, como é que foi que ela ficou sabendo daqui da Transamazônica? Eu não tenho nenhuma lembrança, não, assim, como foi. Nem ela não contou depois? Nem me contou. Como é que foi não. que ela soube, né? E lembrança também da viagem não tem? Da viagem eu também não tenho lembrança. E nem dos irmãos contaram sobre como foi, vocês não têm essa lembrança, né? Não. A dona Lúcia, a senhora falou logo no começo assim, que a sua mãe tinha se sentido enganada, né? Sim. Porque então a sua mãe imaginava que aqui ia ser tipo melhor, assim, né? Trouxeram em Pau de Arara um monte de gente de lá, pessoas de lá, prometendo terra, moradia e tudo, né? Aí quando chegou aqui, nem todos conseguiram essa casa, que ainda hoje tem essas casas que chamam Casa do INCRA, né? Porque eu creio que alguém ia lá buscar esse povo, né? Que foi o pessoal do INCRA, né? Que povoou esse povo aqui, trouxe alguns para cá, mas nas casas, já tinha as casas prontas, né? E alguns ganharam e outros não. E nós fomos batalhar para conseguir um lote, né? E trabalhar nele. Pelo que a senhora conta, foi uma batalha e tanto, né? Para Sim. construir a casa. A primeira casa nós construímos de barro, não sei se vocês sabem, né? Ali no bairro do Leitoso, aí depois que construiu de madeira, mas era de barro nossa casa. A gente já vai encaminhando, né? A senhora era criança, né? Mas grande parte da sua história
foi aqui, entre Transamazônica, Sim, BR, né? Convivendo com pessoas do movimento, Do como a sua movimento, mãe, sim. Uhum. depois entrando nesse movimento. A senhora lembra quais eram as principais reivindicações que vocês faziam e reivindicações que a senhora faz até hoje, né? Que está envolvida com política. É muitas reivindicações sobre as terras mesmo, né? Eu me lembro que as pessoas, uma vez até se acamparam em frente ao INCRA, né? Para reivindicar melhorias de estrada, igual até hoje, né? Se reivindica, ó, nós estamos dentro da cidade. Isso que eu critico, nós estamos dentro da cidade e olha aí o jeito que está essa estrada aí, né? E não É porque é caiu uma falta de ponte aqui de acesso à sua Sim, casa, né? E não é falta da gente estar cobrando, reivindicando. Fui com o rapaz da. Não me lembro agora. É o Mil, né? Que é o que é responsável por estar ajeitando as estradas, né? A Secretaria É a Secretaria de Manuel. de Infraestrutura. Infraestrutura. Aí Da tem que outra estar vez, batendo lá para ele vir ajeitar. para eles virem. Ó, nós estamos com 2 semanas, mas aí tem o Robson aqui, vereador, né? Que ele está vendo isso. Vamos ver se a próxima semana a gente consegue fazer. Tem uma ponte, né? Para ter acesso, né? É, porque às vezes eu até me estresso, de dar vontade de vender isso aqui e voltar para a rua, porque a gente está dentro da cidade, a 6 quilômetros e está desse jeito, ilhado, né? É verdade. É verdade. Então, esse ano, a gente completa 50 anos da Transamazônica. Quando ela foi formada, Dona Luza, tinha todo aquele discurso de que a Transamazônica ia trazer o progresso para a região. Sim. A senhora acha que esse progresso foi alcançado, esse desenvolvimento foi alcançado? Não como esperado, né? Não foi, né? Melhorou bastante, né? Mas continua as lutas, né? Ainda. E o que a senhora, pensando na sua história de vida, que tá, e da sua família, né? Que tem a ver também com a história dos movimentos sociais e de luta, o que a Transamazônica e a BR representam para a senhora? Representa a minha vida, né? A infância, né? A lembrança dos meus pais, né? Do meu sogro e sogra que moraram aqui, né? Então, representa tudo. Eu não me vejo morando em outro lugar. E com certeza mudou muito, né? Da sua infância para cá, mudou muito. Mudou muito. O que a senhora tem visto de maiores mudanças no hoje, nesse pedaço da Transamazônica? Mudou assim, mudou as vicinais, né? Que foram abertas. Mudou a saúde, né? Que hoje a saúde não é 100%, mas a gente tem muita coisa. Só a unidade de saúde temos 7 dentro do município, né? Incluindo uma aqui para o estado de Itaituba, né? E a saúde em primeiro lugar. Então, daquele tempo para cá, mudou muito, né? Isso melhorou, assim? Melhorou. Em relação Educação ao que era. também, né? Muitas escolas foram construídas, né? Igual eu disse, a primeira escola foi o Eurico Vale, que meu pai ajudou a construir, né? E aí tem muitas outras escolas, né? É 45 anos, né, de emancipação, e a gente vê que as coisas não mudaram tanto, porque assim, quando eu vou em outro município, igual eu fui em Roraima, dentro de 3 anos as coisas mudam. Um bairro com 3 anos está todo asfaltado. E aqui nós estamos com o quê? 45 anos, né, de fundação de Rurópolis e ainda não está. Com esses problemas de infraestrutura. Com esses problemas, né? Ainda não está igual a gente sonha, né? E naquela época tinham muitas famílias vivendo ao longo da Transamazônica. Muitas, com muita dificuldade para escoar alimento, né? Tinha que ser através de animal ou nas costas mesmo, né? Porque não tinha transporte, né? Hoje mudou porque já tem a moto, toda a vicinal agora tem a internet, né? Tem o transporte para se locomover, né? Mudou bastante, né? A senhora consegue imaginar como será daqui a 50 anos? O que a senhora imagina que vai acontecer se continuar como a gente está agora, né? A senhora acha que vai melhorar, vai piorar? O que é preciso fazer para melhorar? A esperança da gente é que melhora, mas a gente vê que as coisas cada vez estão ficando mais difícil, né? Mais difícil como? Me conte. Difícil de... Assim, até por causa da época da pandemia, né, para cá,
né? Parece que as coisas estão regredindo, né? Tudo muito caro, né? Mais dificuldade para tudo, né? Mais pobreza. Mais pobreza, né? Então, para reverter isso, a senhora quer deixar alguma mensagem para os jovens, né? Para quem for ouvir sua entrevista, para que isso melhore, não retroceda? A senhora pode falar aqui direto para a câmera essa mensagem. Porque o jovem é a esperança do amanhã, né? Então, é que o jovem se qualifique, né? Estude, se qualifique, porque eles que vão ser o futuro do amanhã, né? Para que o mundo seja melhor, né? É isso. Obrigada, dona Luza. Ai, obrigada. Eu espero que tenha saído alguma coisa aí. Não foi...